Olá! Vamos seguir com a nossa leitura? Vamos seguir. A última que eu li foi 26, e eu disse para vocês que o 26 eu dividi em duas partes, né? Paramos quando Ima, um neófito avançado, ensinava Esther, naquela vida dela lá no Egito, a meditar. Então, ele está treinando, né, do básico, Esther, nesse caminho da iniciação. Ele havia dito para ela o seguinte: o mesmo acontece se você se concentrar numa palavra. Uma palavra se constitui em letras que nunca poderão ser unidas totalmente num ponto. Então, Esther perguntou: então, o que devo fazer? Continuando 26A agora. Tente, como exercício seguinte, concentrar-se numa única letra. Digamos a palavra O, recomendou Ima, deixando-me sozinha. Tento. Sento-me de novo na grama e me concentro na letra O. Repito mentalmente. O. E ainda continuo a pensar somente em O. De repente, tenho uma surpresa. Corro até Ima e digo rindo: já terminei. Bem, e o que conseguiu? O O transformou-se subitamente num cano, um túnel comprido em forma de O, no qual eu prosseguia andando. Mas isso ainda não é a concentração perfeita. Bem, disse Ima, você já atingiu a quarta dimensão. Agora, retome a frase, eu manifesto sempre o divino, e tente concentrar-se nela outra vez. Como você solucionaria isso agora? O que devo fazer? Pergunto. O que você faria? Ima torna a perguntar. Penso um pouco e respondo. As palavras são a roupa, a aparência material do sentido. Se eu quiser chegar ao ponto central, deverei abandonar as palavras que me impedem de fazê-lo e me concentrar apenas no sentido da frase, sem palavras ou forma. Está certo assim? Ima sorri e diz: veremos o que você consegue com isso. Vá, tente e depois volte. Vou embora e me concentro no sentido da frase. Eu manifesto sempre o divino. Só no sentido. Então, procuro Ima outra vez. Ele está terminando uma conversa com outro neófito. Quando percebe que espero por ele, olha-me de forma irônica, como se visse o que eu obtivera com minha concentração. Então, pergunta. Ima, isso é tão estranho. Quando quis me concentrar no sentido da frase, não pude mais pensar nela. Todo o processo interior transportou-se da cabeça para o meu peito e não pude pensar no significado, mas o senti e vivi. No momento em que me concentro no sentido da frase, sem as palavras, eu mesma me torno esse significado. Então, a frase deve ser diferente. Não deve ser eu manifesto sempre o divino. Transformada, ela torna-se muito mais correta. Eu sou o divino que sempre se manifesta. Enquanto eu falava, Ima sorria para mim como sempre, com sempre maior alegria. Você se concentrou muito bem, perfeito. Descobriu que a concentração não é um estado duradouro, nem pode sê-lo, mas apenas uma transição entre o mundo projetado e o ser. Quando você concentra os pensamentos em alguma coisa, não pode ficar apenas pensando.
pois a concentração a levará de volta ao seu eu, e você se tornará aquilo em que se concentrou. Do pensamento surge um estado de ser proveniente da concentração. O pensamento para por completo e o pensador se torna idêntico ao pensamento. Pensar em algo significa sair de si mesmo, pois o conteúdo é projetado para fora pela inteligência, tal como um espelho projeta o reflexo. Através da concentração, traz-se o projetado de volta para dentro. O que se pensou torna-se outra vez idêntico ao pensador, ao eu. Os dois fatores se unem numa unidade perfeita. O criado retorna ao Criador. Continue treinando. Você sentirá cada vez com maior clareza este processo. Vou dar-lhe um novo exercício. Você gosta tanto de sentar-se sob a palmeira. Concentre-se nela. E com essas palavras, Ima foi embora. Sento-me outra vez e observo a palmeira. Não penso em outra coisa, apenas nesta árvore. Passam-se horas, anoitece. Preciso voltar para casa. Menu está à minha espera lá fora. Vamos para o palácio. Na manhã seguinte, de volta ao templo, estou no jardim. E depois do treinamento em conjunto, sento-me outra vez sob a palmeira e me concentro nela. Ao começar esse treino, muitos pensamentos estranhos me perturbaram. De repente, lembro-me do que Menu me contara na noite passada. Vi um passarinho que cantava a plenos pulmões sentado num dos galhos e, em seguida, um mosquito zumbiu em meus ouvidos. Subitamente, me ocorreu a má criação do tesoureiro Ruka, o que me deixou zangada. Mas bani todos esses pensamentos e me concentrei apenas na palmeira. Agora já está mais fácil. Os pensamentos já não me alcançam, nem podem me perturbar. Antes eu estava no mundo das ideias, no meio delas. Elas ainda podiam me fazer oscilar de um lado para o outro. Contudo, não me deixei levar. Fiquei firme, ali onde estava, sob a palmeira. E fui me concentrando cada vez mais, imperceptível e vagarosamente cada vez mais, onde os pensamentos já não podiam me acompanhar e perturbar. De vez em quando, um pensamento ainda tentava se impor, como um viajante, cansado, passando furtivo pela minha consciência. Agora, do lugar seguro onde me encontro, observo esse único pensamento cansado, mas só me interessa a palmeira. Penso na palmeira. A palmeira preenche lentamente todo o meu ser. Passam-se dias, até talvez semanas, não sei. Nada mais sei sobre o mundo exterior, pois toda a minha atenção está concentrada na palmeira. Então, de súbito, tenho a estranha sensação de que já não estou observando a árvore a partir do exterior, mas que a vejo de dentro. Claro que vejo a forma exterior da palmeira com meus olhos físicos, mas cada vez mais intensamente começo a ver, a experimentar a essência interior, o princípio vital, criador da palmeira. Eu começo a ser a palmeira. E chega um momento em que me torno consciente de que a palmeira não está fora de mim. Não, ela nunca esteve fora de mim. Eu que a imaginava assim. A palmeira está em mim e eu estou nela.
Eu sou a própria palmeira. Não sei por quanto tempo estou concentrada. Nem sei mais o que significa o tempo. Nesse estado em que eu estou, o conceito de tempo é desconhecido. Também não consigo entender o que é esse estado. Mas lentamente, uma força me chama de volta à minha consciência normal. Vejo que Ima está diante de mim. Meus olhos encontram o seu meigo olhar. Ele se senta perto de mim, sobre a grama macia, e fica pacientemente à espera, até que eu volte a mim. Em seguida, me olha interrogativamente. Tento falar, tento algumas vezes, mas não consigo fazê-lo de imediato. Parece que falar tornou-se inteiramente supérfluo. Por fim, minha atividade e minha vontade voltaram a funcionar. Os nervos da minha laringe põem as cordas vocais em movimento e já posso emitir sons. Ó, Ima, digo séria em voz baixa, surpresa com o timbre da minha própria voz. Eu me tornei a palmeira. Ou melhor, eu descobri que a palmeira sempre fui eu. Eu apenas não tinha consciência do fato. E Manui, com sua linda cabeça angelical, e diz, radiante: Você está progredindo maravilhosamente. Alegro-me tanto com isso. Ah, como me alegro! Você está progredindo mais depressa que qualquer outro em tão pouco tempo. Se passar em todas as provas preparatórias, logo estará madura para a iniciação. Olhamos satisfeitos um para o outro em silêncio. Quando fixo seus olhos, vejo como Ima é puro de alma e que força maravilhosa ele irradia. O ar fica mais puro no lugar em que ele está. Então ele me ajuda a levantar. Preciso ir para casa. Quando já estou deitada na cama, Menu senta-se no chão, bem perto de mim, e pergunta: O que você fez agora lá no templo? Fazemos exercícios. Pode me contar que tipo de exercícios? Bem, respondo com seriedade. A minha última prática consistiu em pensar por tanto tempo numa palmeira até descobrir que eu mesma sou essa palmeira. Menu olha assustada para mim. O que foi que descobriu? O que é você? E fico olhando atenta para mim. A palmeira, respondo outra vez. Você é uma palmeira? Pergunta-me com os olhos arregalados de espanto. Sim, Menu, mas deixe-me em paz, quero dormir. Então ela começa a rolar no chão com um verdadeiro ataque de risos. As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. Ah, você é uma palmeira! Onde está o seu tronco e onde estão as folhas? Ah, você não é mais uma mocinha, certo? Sento-me na cama ofendida e digo com toda a dignidade: fique sabendo que eu não sou uma mocinha, mas a representante da rainha, a esposa do faraó. Você entende? E se rir dos meus exercícios, nunca mais lhe contarei nada. Com isso, Menu começa a chorar. Cobre minhas mãos de beijos e pergunta por entre as lágrimas: Eu não disse que a iniciação é uma coisa perigosa? No fim, irão enfeitiçá-la e você se transformará numa palmeira de verdade. Sua conversa é sempre tão estranha. Tome cuidado, por favor, tome cuidado. Seria muito bom que o faraó soubesse disso. E ela se retira, enxugando as lágrimas com um ar de preocupação. Fico só, com uma sensação desagradável.
Sinto perfeitamente que não devia ter falado sobre minhas mais profundas e sagradas experiências com Menu. No dia seguinte, Ptah-hotep me chama. Devo apresentar-me a ele à noite. Como sempre, ele está sentado no mesmo lugar, na sala de visitas. Seu olhar é profundo como a abóbada celeste. Ele sabe de tudo. Venha cá, minha filhinha, diz amável. Aproximo-me dele, confiante. Ele toma minhas mãos nas suas e pergunta sorridente: Você já sabe qual será a sua próxima tarefa? Sim, pai, eu sei, respondo. E então? Calar, respondi também sorrindo e sentindo-me culpada, embora o fitasse com toda a confiança. Sei que não está me julgando. Ele acena com a cabeça. Nós nos compreendemos. Não é preciso que eu peça desculpas. Ele me conhece melhor do que eu mesma e sabe perfeitamente que não foi com má intenção que falei com Menu sobre coisas sagradas, pois ela não é madura o bastante para entender experiências espirituais. Fito os olhos de Ptah-hotep. Ele me vê com todas as minhas imperfeições, mas também enxerga a minha decisão. No futuro, aprender a calar-me. Em seguida, ele acaricia meus cabelos. Inclino-me e saio. Quantas vezes ainda teria de ficar diante dele e confessar que minha língua se adiantara à minha inteligência. Nem sempre eu conseguia resistir ao impulso que leva os homens a se abrir, a falar sobre si mesmos. Com o passar do tempo, no entanto, também aprendi a ficar alerta contra esse impulso. Assim como tenho de tomar constante cuidado com os meus leões prediletos, também preciso ficar atenta contra a vontade de contar as coisas e, através dessa autoanálise, tornou-se uma segunda natureza olhar para dentro de mim mesma antes de falar, a fim de sentir se devo fazê-lo ou não. Aos poucos, aprendo a somente abrir a boca quando tenho de fato algo a dizer. E descubro que há dois seres em mim. Um eu pessoal que adora conversar descontroladamente apenas para chamar a atenção para a minha pessoa. E em segundo plano, o meu consciente, o eu superior, que tenta deter o eu pessoal que lhe ordena e diz o que deve dizer ou fazer, e quando deve calar-se e ficar passivo. Mas precisamos acatar e obedecer ao que o eu superior determinar, pois ouvir as suas ordens. Essas todos ouvem. Durante esse período, depois do treinamento, durante esse período, depois do treinamento conjunto no templo, Ima me dá mais exercícios de concentração. Sentamo-nos. E outra vez, no meu caminho favorito do jardim do templo, Ima me explica. Agora você já sabe, por experiência, o que significa concentração. Mas, se observar a si mesma durante ela, então descobrirá que passa por 3 fases durante o processo. Uma inteligente, outra de ordem sensível e, por último, a espiritual. Qualquer concentração
tem início com a fase inteligente. Você dirige os pensamentos para o objeto da sua concentração e pensa sobre o que ela representa, o que ele representa, o objeto. Nesse caso, é sua inteligência que trabalha, pois você quer tornar os pensamentos claros e deseja uma definição satisfatória do único objeto em que se concentra com todo o esforço. Mas assim que descobrir a definição, o trabalho consciente termina, pois agora você sabe o que o objeto é. Não precisa mais pensar sobre ele, pois quando sabemos o que é algo, deixamos de nos preocupar com ele. Pensar é a ponte entre o desconhecimento e o conhecimento. Quando sabemos tudo, como Deus, não precisamos mais pensar. Deus é onisciente. Ele é o próprio conhecimento. Sua sabedoria é perfeita, como o círculo. Sobre o que ele teria de pensar, se sabe tudo? Pensar é para quem ainda precisa aperfeiçoar seu conhecimento. Esse trabalho de aperfeiçoamento consiste em pensar. Quando o conhecimento sobre o objeto da sua concentração for perfeito, você passa do pensar para o sentir. Essa é a segunda fase da concentração. O seu consciente se projeta de dentro para fora, através da rede nervosa. Todas as características dos conteúdos da sua concentração passam para os órgãos dos sentidos e você as vive sensivelmente. Você sente, percebe em cada gota de sangue como e o que é o objeto da concentração. Depois que entender dessa forma o objeto da concentração e o tiver vivido sensivelmente, passará para a terceira fase, a concentração espiritual. Isso significa tornar-se idêntico em consciência com o objeto da concentração. Você se transforma nele. Chamamos a isso estado de ser. Nesse estado, não precisa pensar em mais nada, nem sentir, pois você transformou-se no próprio objeto. Todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos e todas as suas palavras e ações serão manifestação desse algo. Você fez a experiência com a palmeira, só que na ocasião ainda não tinha prática em observar as 3 fases de forma consciente. Tomemos outro exemplo. Digamos que você esteja sentada às margens de um rio e que se concentre na água. Não pensa que se trata de um líquido composto de 2 gases, que é capaz de medir a sua temperatura e que ela se congela a 0 grau. Além disso, pode comprovar-lhe a cor e todas as características até que a sua consciência a compreenda bem. Isso se chama concentração inteligente. Depois, você se levanta e entra na água. Então a sente. Sente o que é a água. Imediatamente, percebe que a água é fluida, que envolve o seu corpo. Você sente a sua temperatura. Não mais precisa medi-la, pois a sente. Quer seja morna, quer fria. Você pode brincar na água, espargi-la com a mão ou fazer ondas. Portanto, percebe todas as características dela com os órgãos dos sentidos. Isso se chama concentração sensitiva.
Mas, de repente, você deixa de ser uma entidade separada da água. Você se funde nela, deixa de possuir um corpo humano, transforma-se em água. Não mais terá de pensar em suas várias características, nem senti-las. Agora, você mesma é água. Concentração perfeita significa tornar-se idêntico ao objeto da concentração. Todas as outras fases da concentração ainda implicam separação. Apenas o estado de ser significa unidade perfeita. Consequentemente, também compreensão perfeita e absoluto conhecimento a partir da observação interior. O seu corpo não pode transformar-se em água, mas em sua consciência você pode ter a perfeita sensação de ser água. Observe as pessoas. Há as que vivem falando sobre o amor e a bondade. Sorriem sempre com doçura e em qualquer oportunidade mostram como são amorosas e boas. Mas apenas exteriormente. Elas usam a máscara do amor. Porém, quando se trata de ações, elas se traem mostrando seu egoísmo, pois são egoístas. Há outras, ao contrário, que nunca falam sobre o bem, nem pensam em desejar ser boas. No entanto, tudo o que dizem, pensam e fazem revela o bem, pois elas são a bondade em pessoa. Quando somos, não pensamos nisso. Também não sentimos isso, pois somos o que somos. Portanto, não são necessárias palavras. Tudo o que pensarmos, fizermos ou dissermos será a exteriorização do que somos, a revelação do próprio ser. Agora, a lição mais difícil de todas. Concentre-se em si mesma. Primeiro pense no que é. Em seguida, sinta o que é. E, finalmente, precisa ser aquilo que é. Por ter se conscientizado neste mundo, você caiu em sua inteligência e em seus sentimentos e somente pensou e sentiu o que é. Mas nunca pôde ser o que é. Observe as pessoas e reconhecerá que elas não são o que são de fato, mas se identificam com ideias, sentimentos e papéis que representam aqui na Terra. Elas se distanciaram de si mesmas. São aparências. Apenas nos olhos das crianças bem pequenas podemos reconhecer o brilho, a luz do ser. Com o despertar da consciência, a criança começa a identificar-se com a pessoa exterior e se distancia do seu ser divino, do seu ser verdadeiro. Com isso, é apenas uma máscara através da qual espia o eu verdadeiro, o grande ser invisível. A pessoa não deve ser mais do que um meio de revelação do eu. Mas os homens se acostumaram tanto ao uso das máscaras que já não podem mais prescindir delas. O eu verdadeiro é o Senhor, é o Rei, e a pessoa é uma mera servidora. Mas os filhos dos homens abandonam seu eu e, descendo do trono, identificam-se com suas máscaras, com sua pessoa.
Eles transformam o servidor em rei e se separam do próprio ser real. Condenam o seu eu superior ao exílio. Mandam-no para o inconsciente. A inteligência ocasiona a divisão, mas torna a sair dela também. É possível. A inteligência ocasiona a divisão, mas tornar a sair dela também é possível com a ajuda da própria inteligência por meio da concentração, de exercícios e de conscientização. Até aqui, você recebeu uma porção de coisas diferentes em que se concentrar. A partir de agora, sua tarefa será concentrar-se em si mesma e conscientizar todas as 3 fases da concentração, até chegar ao estado de ser, com o seu próprio eu. Terá de conseguir aquele estado em que apenas podemos definir a primeira pessoa da seguinte maneira: eu sou aquilo que sou. Preste atenção. Não basta pensar no que é, não basta sentir quem é. É necessário ser o que você é em sua essência verdadeira. Esse será seu exercício de concentração até chegar o dia em que será iniciada. E foi assim que começou o longo período da minha vida em que me dediquei a estas 2 tarefas: ser o meu próprio eu essencial e aprender a me calar. Bonito, né? Esse final, né? Esse ensinamento muito bonito. Esse neófito Ima, com certeza um neófito bem adiantado, ter dito isso para ela. Nos faz reportarmos a muitas coisas que a gente já leu e já pensou, né? E já conversou com outras pessoas, né? Esse ser sensível, verdadeiro, esse ser único, o único ser que existe, esse eu sou em cada um de nós, né? Então ficamos aqui, 33 minutos, nos veremos daqui a pouco no próximo vídeo, que será o 27, tá bom? Ele se chama A Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, 27. Nos vemos então. Um grande e afetuoso abraço para todos. Até mais ver.